Olá! Sabe aquele contrato que parece perfeito, tudo assinado, tudo certinho no papel, mas que no fundo tem alguma coisa errada? Pois é, hoje a gente vai mergulhar justamente nisso, nos defeitos que podem fazer um negócio jurídico, um acordo, simplesmente deixar de ser válido. Vamos entender quando isso acontece? Então a pergunta que fica é: se está assinado, tá valendo, certo? Bom, a resposta rápida é nem sempre. Peraí, uma assinatura não é mágica, não é um cheque em branco. Existem casos em que a vontade da pessoa na hora de assinar não foi genuína. E é aí que o direito entra em campo para colocar as coisas no lugar. Vamos entender direitinho como isso funciona. Beleza, mas para a gente entender o que pode dar errado num contrato, a gente tem que dar um passo para trás e começar do básico, da pedra fundamental de tudo no direito, que é o tal do fato jurídico. Parece complicado, mas é simples, olha só. Fato jurídico é basicamente qualquer coisa que acontece na vida e que o direito olha e fala: opa, isso aqui gera uma consequência. Pode ser o nascimento de um bebê, que de repente cria um monte de direitos, pode ser uma chuva de granizo que destrói uma plantação e aciona o seguro, ou, claro, o ato de assinar um papel, que cria obrigações para todo lado. E aí, esses fatos se dividem em dois times, digamos assim. Tem os fatos naturais, que acontecem sem ninguém querer, tipo o tempo passar, o nascimento, a morte. E tem os fatos humanos. Ah, esses sim são o nosso foco, porque eles acontecem por causa de uma ação, de uma vontade. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante de verdade. Certo. Então, já que a gente está falando das ações humanas, vamos afunilar ainda mais essa conversa. Porque nem toda ação, mesmo que tenha vontade por trás, é tratada da mesma forma pela lei. E a diferença-chave está aqui, olha só. No ato jurídico, a pessoa até tem a vontade de fazer algo. Por exemplo, reconhecer um filho. Mas todas as consequências disso já estão escritas na lei. Não tem o que negociar. Agora, no negócio jurídico, a história é outra. Num contrato, num testamento, são as próprias pessoas que definem as regras do jogo. E é por isso que a qualidade dessa vontade é tão importante. Ok? E para saber se esse negócio jurídico, esse contrato, tá, digamos, saudável, o direito brasileiro usa uma ferramenta super famosa, uma espécie de checklist criado por um gênio chamado Pontes de Miranda. É a tal da escada pontiana. Pense nela como uma escada com 3 degraus que a gente precisa subir para analisar qualquer negócio. Primeiro degrau, existência. O negócio sequer existe. Tem gente, tem objeto, tem vontade. Segundo degrau, validade. Ok, ele existe, mas ele é válido? Ele segue o que a lei manda? E o terceiro, eficácia. Beleza, existe e é válido, mas já está produzindo efeito? E o nosso foco hoje é total no segundo degrau, o da validade. É aqui que a maioria dos negócios tropeça. É nesse degrau que moram os problemas, os defeitos, os vícios que podem implodir um acordo inteiro. Pronto, chegamos no ponto central da nossa conversa. Os vícios de consentimento. O nome já diz tudo, né? São falhas, defeitos que atacam o coração do negócio, a vontade. Eles fazem com que aquela declaração de eu concordo não seja 100% verdadeira. Vamos começar com a coação. Pense nela como uma pressão psicológica muito forte. Não precisa ser uma agressão física, não. É aquela ameaça que bota um medo tão grande na pessoa que ela acaba concordando com algo que nunca concordaria. É o famoso assina ou. A assinatura tá lá, mas a vontade? Essa não era livre. Agora, o erro, aqui a coisa muda completamente. Não tem ninguém ameaçando. No erro, a pessoa se engana sozinha. Ela tem uma percepção totalmente errada da realidade sobre algo essencial do negócio. Imagina comprar um quadro achando que é de um pintor famoso, mas é só uma cópia. Ninguém mentiu. A pessoa que se confundiu. O engano foi, digamos, espontâneo. E aqui está uma comparação fundamental para não confundir erro versus dolo. A gigantesca diferença é a intenção. No erro, como a gente viu, o engano é espontâneo, a pessoa se engana sozinha. Já no dolo, o engano é provocado. Alguém armou a arapuca para outra pessoa cair. Então, o que é o dolo? É a malandragem, a má-fé em pessoa. É quando uma das partes usa de esperteza, de mentira, de omissão, qualquer artifício para enganar a outra e fazê-la fechar um negócio prejudicial. Basicamente, é passar a perna de propósito. E esse exemplo aqui é clássico e deixa tudo bem claro.
vender um anel de cobre dizendo que é de ouro. A intenção de enganar é óbvia, né? Não foi um simples ops, me confundi. Foi um plano para levar vantagem em cima do prejuízo do outro. Isso é dolo puro. Agora, o estado de perigo. Esse aqui acontece em momentos de desespero total. Pensa numa situação de vida ou morte. É quando alguém, para se salvar ou salvar um parente de um perigo muito grave, aceita um acordo com valores completamente absurdos, abusivos. A pessoa não está negociando, está tentando sobreviver. E, para não confundir, vamos comparar a lesão com o estado de perigo. É simples. No estado de perigo, o risco é pessoal. É a vida, a saúde, a segurança que estão em jogo. Já na lesão, o risco é no bolso. É patrimonial. A motivação é financeira. Nos dois casos, o negócio é péssimo, mas o motivo do desespero é diferente. Então, a lesão acontece quando uma parte se aproveita da fragilidade da outra. Seja por uma necessidade financeira urgente ou por pura inexperiência, a pessoa acaba aceitando um negócio muito desproporcional, muito injusto. A outra parte percebe essa vulnerabilidade e, bom, se aproveita dela. Certo, a gente já viu os tipos de defeitos. Mas e aí? Se um contrato tem um desses vícios, o que acontece na prática? Qual é a consequência disso tudo? Vamos ver agora. A palavra-chave aqui é anulável. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o negócio não morre sozinho automaticamente. Ele fica, digamos, doente. A pessoa que foi prejudicada é que tem que ir até a justiça e pedir para o juiz desfazer o negócio, porque o problema afetou o interesse dela, um interesse particular. Só que tem um detalhe importantíssimo. O tempo está correndo. E existe um número mágico para isso. 4 anos. Esse é o prazo que a pessoa tem para pedir a anulação. E esse prazo tem um nome técnico chique, decadencial, que na prática significa uma coisa bem direta. Se não agir dentro desses 4 anos, já era. Perdeu o direito de reclamar para sempre. O tempo esgotou. E por que tudo isso existe? Qual é o grande objetivo? É proteger a boa-fé, a confiança, que é a base de qualquer acordo. A lei quer ter certeza de que, quando alguém assina um papel, aquela assinatura representa de verdade a vontade da pessoa. Uma vontade livre, consciente, sem enganação nem desespero. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Todo mundo negocia, tenta conseguir um preço melhor, destaca os pontos positivos do que está vendendo. Isso é normal, faz parte do jogo. A grande questão é onde exatamente a gente cruza a linha. Onde termina a negociação esperta e começa o engano. Onde a barganha dura vira uma exploração. Essa linha tênue é o que define a justiça dentro de um contrato.